Estamos agora no 6º vídeo. Como estávamos falando no 5º vídeo, finalizando o 5º vídeo, então, se a pessoa, ela não perdoa e vai se confessar, e tem pessoas que ela não perdoa, vizinho ou parente, ou alguém na empresa, qualquer um que lhe ofendeu ou lhe deve e não perdoa, você não pode receber a absolvição e o perdão. Não adianta se confessar. Mesmo que o padre seja um padre falso e lhe dê confissão, sem saber disso, você nunca é perdoada, nem purificada. Por quê? Porque Jesus falou, se vocês não perdoar aos seres humanos, seus irmãos, se vocês não perdoar a dívida ou ofensas, dívida é dinheiro mesmo, são coisas que valem dinheiro, ou dinheiro mesmo, e ofensas, que são blasfêmias, calúnias, insultos, palavras torpes, palavras que ofendem, perdão. Se não perdoar, você não será perdoada. É o que ele fala na oração do Pai Nosso, por exemplo. A oração do Pai Nosso. Meu Pai Celeste não vai perdoar vocês, de modo algum, se vocês não perdoar ao seu semelhante. Então, essa parábola que você ouviu no vídeo 5, Mateus 18, 21, do versículo 21 ao 35, Jesus faz uma comparação, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devo perdoar 7 vezes, ele diz, não, 70 vezes 7. Significa que você vai ter que perdoar sempre, porque você sempre vai estar ofendendo a Deus, sempre vai estar caindo, cometendo alguma iniquidade. Então, você vai sempre precisar do perdão de Deus, sempre, todo dia você vai precisar. Como vai precisar do perdão de Deus, então você tem que perdoar os outros que também vão cometer erros contra você, até injustiças. Eu sei que há coisas que é quase impossível perdoar. Quase impossível. Esse tempo atrás eu ouvi uma reportagem de um homem, ele era um caminhoneiro, estava viajando. Uma casa muito bonita, uma família muito bonita. A mulher estava lá, uma mulher ainda nova, tinha uma filha jovem e mais 2 meninas, criança. 2 meninas, uma filha jovem e ela. Estavam as 4 naquela casa. Do lado tinha uma construção e tinha um homem mau ali, naquela construção. Ele soube que o dono da casa estava viajando. E ele entrou naquela casa com o interesse de estuprar a mulher, ou a jovem, ou aquelas crianças, ou a mulher, não se sabe, ou só a jovem. Entrou com uma faca. Tinha até um cachorro, pastor alemão, mas não adiantou de nada. Ele entrou por um certo lugar e provavelmente foi à noite. E ele, não sei se estuprou mesmo, isso eu não sei. Eu só sei que, pela reportagem, está lá no YouTube, pela reportagem, aconteceu o seguinte, ele matou a mulher, matou a jovem e as 2 crianças, 2 meninas, tudo mulheres. Matou a mulher, a dona da casa, matou a filha jovem, a mocinha, matou 2 crianças, 2 meninas. Se ele estuprou depois, provavelmente houve uma reação. Elas não consentiram numa coisa dessa. Porque se consentisse, ia ficar tudo bem. Ia ficar tudo bem. Ele deve ter reagido, alguma coisa aconteceu, gritado. Então, provavelmente ele matou mesmo, matou. Agora se estuprou depois de morte, eu não sei, não posso lhe dizer, mas cometeu um mal muito grande. Pessoas assim, eles estupram, mesmo depois de morta, eles estupram, mesmo assim. Ele entrou para fazer este mal e ele concluiu. Depois ele saiu dali, fez de conta que não era nada. E aí, o pai dessas crianças, o marido dessa mulher, ele ligava para casa, ninguém atendia. Ele ficou preocupado, mandou alguém lá e foram ver o que tinha acontecido isso. E a polícia descobriu, e foi aquele homem que estava trabalhando na construção ali. Descobriu, prendeu ele. Meus irmãos, que situação deste homem. Para ele perdoar
este homem mau que violentou e matou sua esposa, suas crianças. Não é fácil. É uma coisa que quase impossível. Como é que ele vai dar o perdão? Ele é um pecador. Esse caminhoneiro, tenho certeza absoluta que não é um homem santo. Certeza absoluta do que estou falando. Mas, como é que ele vai perdoar? Ele vai precisar do perdão de Deus. Vai. Quantos pecados graves ele deve ter cometido? E se não estava mais cometendo, mas já cometeu. Quem de nós, com a idade que nós estamos, que nunca cometemos pecado grave, e esses pecados graves foi contra pessoas. E se foi contra pessoas, foi contra Deus também. E nós precisamos do perdão de Deus. E agora, que situação? Vai precisar perdoar este homem mau. Mesmo que ele não se arrependa e mesmo que não tenha sentimento nenhum. Não é uma situação muito complicada e difícil? Não vai precisar de um milagre muito grande, esse caminhoneiro, na vida dele? Vai. Um milagre e uma graça de Deus muito grande para poder perdoar este homem mau que entrou na sua casa e fez uma coisa dessa. Tem coisas ainda pior do que você acabou de ouvir. Coisas ainda muito pior. Você está entendendo? E vou falar uma delas para que pessoas que estão me vendo e assistindo não pense que falei alguma besteira. Você está entendendo? Coisa muito pior. O que fizeram com o Filho de Deus? Os assassinos, os que mataram, torturaram o Filho de Deus. O que fizeram com ele? E para ele, o próprio Filho de Deus, perdoar essa gente. E para o Pai dele, que é Deus, olhando tudo aquilo, perdoar essa gente. Quando ele disse lá da cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Rapaz. Ele disse isso. Estevão, que foi um dos mártires também, um dos primeiros lá da comunidade cristã, também disse isso. O povo que estava apedrejando ele. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar. Então Deus perdoaria, Jesus Cristo perdoaria essa gente? A mãe dele, Maria, que estava ali. José não estava ali, ele já tinha falecido. Se ele estivesse vivo, se José estivesse vivo, ele estaria ali. Imagine um pai com filho naquela situação, sua mulher lá, e ele se esconder. Impossível. Com certeza, José não estava vivo. Senão ele estaria ali. Você está entendendo? Você, se fosse pai, não estaria lá? Ah, não, estava doente, estava com problema. Isso não existe. José não estava ali, mas Maria estava ali. A mãe estava ali. E para essa mulher perdoar essa gente que fez tudo aquilo com o filho dela, é fácil. É fácil, não é? E quem era a pessoa? Era Jesus Cristo, Filho de Deus, o melhor, o maior de todos os homens, o melhor de todo homem. Nem antes nem depois haverá um homem melhor do que ele. Então, para essa mulher, que é a mãe dele, para os discípulos, para os amigos, para os parentes, perdoar essa gente que maltratou, torturou e o crucificou, não é fácil. Foi uma coisa muito pior do que aconteceu com esse homem. No entanto, a Bíblia nos declara que Deus perdoou e Deus perdoa todo aquele que se arrepende e se converte. Então, daqueles que estiveram lá para massacrar, torturar, se houve alguns deles que se arrependeram e que reconheceram que realmente Jesus era o Messias e se arrependeram e confessaram, com certeza Deus os perdoou, com certeza a mãe Maria os perdoou, com certeza os discípulos os perdoaram, com certeza foi essa a instrução, o ensinamento que eles receberam, perdoar até mesmo os inimigos. Então, daqueles que não se arrependeram, não se converteram, não foram perdoados, foram condenados ao inferno.
não se arrependeram, não se converteram, foram condenados. Não só pelo este tão grande mal que fez ao Filho de Deus, mas por todos os demais pecados, avareza, falsidade, impureza, soberbo. Vocês estão entendendo? Então, quem é perdoado? Perdoado é a pessoa que se arrepende, de coração sincero, por ter praticado os maiores pecados e crimes. Se ela se arrepender de todo o coração, com certeza ela será perdoada e purificada por Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso, os sacerdotes, a confissão, muito importante. Sacerdotes e a confissão. Mas aqueles que não se arrependem, nunca serão perdoados. E esse arrependimento depende de quem? De você. Depende de nós. Não é só de Deus. Se dependesse de Deus, todos seriam perdoados, todos seriam salvos. Mas depende de você e nós. Então, essa parábola do capítulo 18 de Mateus 18, começa ali com 21, com a pergunta de Pedro, sobre quantas vezes deu perdoar. Jesus dá essa parábola e no versículo 35 ele finaliza: assim fará meu Pai que está nos céus com todo aquele que não perdoar seu irmão de coração. Por isso, vá ao sacerdote, antes se arrependa, um exame de consciência, faça a confissão, confesse sempre. Isso está escrito na palavra de Deus. Confissão. Se você assistir os demais vídeos, você vai ver que pela palavra de Deus estou instruindo você, mostrando a você que está escrito. Muitos pregam que não, o contrário do que estou falando. Ah, mas se o sacerdote for um pecador, se o sacerdote for falso, se ele for homicida, se ele for ladrão, se ele for um homossexual, se ele for um pedófilo, se esse sacerdote está nas trevas, você será perdoado? Você será purificado? Sim, porque é a sua fé. Sem fé, você nunca será perdoado e purificado. Se você não crê, você nunca será purificado. Primeiro, tem que ter fé, tem que acreditar. Se você não acredita, não adianta nem pedir perdão a Deus, sem se confessar nem se arrepender. Fé. E se são maus como os filhos de Eli na época do Antigo Testamento, que eram adúlteros, eram maus, eram sacerdotes lá, diante da tenda em Siló, a primeira tenda que Moisés fez lá, debaixo do Monte Horebe. Eram maus, mas eles ofereciam os sacrifícios, e o povo ia a eles, confessava os pecados, e eles ofereciam as ofertas, referente à oferta do holocausto e sacrifício de pecado. E o povo era purificado, o povo era perdoado, porque aqueles homens eram maus? Era, porque o povo ia com fé, obedecendo a lei de Moisés, e o povo era perdoado e purificado conforme a lei de Moisés. Levíticos 4 e 5, leia a respeito disso. Eram os sacerdotes que faziam essa absolvição e purificação, perdão. Então, meus irmãos, sim, no tempo de depois Samuel também, os filhos de Samuel também eram maus. Os filhos de Samuel também não andavam direito, mas eram sacerdotes. E eles ofereciam também sacrifícios. E faziam esse rito diante do povo lá. E Samuel foi um juiz também. Não só um sacerdote, como seu filho, mas também um juiz. Alguém pode dizer, não, mas Samuel não era da linhagem. Era. Você precisa estudar mais a Bíblia. Estudar mais a Bíblia. Como é que ele ia trabalhar no templo e fazer o que ele fazia, o sacrifício, se não fosse da linhagem do sacerdote? Isso não existe. Só os da linhagem de Arão poderiam exercer o sacerdócio. Existiam duas classes, dos dois filhos, onde se multiplicaram, e eram os filhos de Levi, filhos de Arão. Então, meus irmãos e irmãs, veja a importância. Se Jesus falou também, se você está diante do altar e ali teu irmão tiver alguma coisa contra ti, deixa as tuas ofertas no altar. Vai primeiro se reconciliar com teu irmão, depois volta e oferece a tua oferta. Que aí será aceita, senão não será aceita. Então, aqueles que também ofendem os outros, cometem erros, injustiça, ofendem e não vão pedir perdão, também ficam bloqueadas diante de Deus. Não podem receber perdão. Vocês entendem? Amém? Deus abençoe você.